a Distribom Supermercado, em frente à rodoviária em Guaraniaçu. Vai ter festa? Chame a Braoeste que o sucesso é garantido. Braoeste, distribuidora de bebidas para toda a região, atendendo todos os tipos de eventos. Ligue 45-3232-1146. Cobertura completa do seu evento, seja ele grande ou pequeno, com toda a estrutura que seu evento precisa, com a maior quantidade e variedade de bebidas, cervejas, chopp, cachaças, refrigerantes e gelo, com representação exclusiva das marcas Malta, Colônia e Estrela Galícia. Em Guaraniaçu, Avenida Abilon de Souza Naves, saída para Cascavel. Fone 45-3232-1146. Distribuidora de bebidas Braoeste. Nós fazemos a sua festa. Acesse o nosso site radiocantu.com.br. Proteger a vida na terra é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A Copel preserva a mata ciliar em quase 3.000 quilômetros de rios em todo o Paraná. E você também pode ajudar. Não construa nas margens de rios e reservatórios. Elas são áreas de preservação permanente. Conheça nossas ações pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no site copel.com. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. A sua sintonia 96.7. A sua sintonia Rádio Canto FM. Sabe o que acontece quando você compra produtos feitos no Paraná? Você movimenta a economia da sua região. A indústria do seu estado fica mais forte. Aparecem mais oportunidades e empregos. Com mais empregos, mais pessoas têm renda para comprar o que é feito no Paraná. Agora que você já sabe o que acontece, compre o que é daqui. É bom para a economia do Paraná. É bom para a sua economia. Paraná, Governo do Estado. A Casa do Criador de Nova Laranjeiras é representante e alta genética, com toda a linha de materiais para inseminação artificial. Prestamos serviços de IATF, realizado por médico veterinário especializado Guilherme Moreto. Conta com uma linha completa de suplementos minerais Belman, sementes de milhos híbridos e transgênicos KWS, fertilizantes, herbicidas e toda a linha de pastagens. Zuri, Aruana, Piatã, Marandu e de verão como Capim Sudão, Milheto e o Capim Coracana. Casa do Criador é associada à Rede Agroforça, a força de mais de 50 lojas garantindo qualidade e preços justos. Fone 42 3637 1140. 96.7. A sua sintonia Rádio Canto FM. Voltamos a apresentar Redação. Vamos lá, pessoal, agora 12 horas e 50 minutinhos, 12h50, já estamos aqui, sempre em nome da Unifarma, a farmácia que mais vende em toda a região, com o maior estoque, hein? Também com a gente, claro, Odontologia Zanata Eordiales, cuidando bem dos seus dentes, da Francisco de Bortolho Funês, 55 em Guaraniaçu, seja muito bem atendido por uma equipe super especializada. Na hora de comprar produtos da nossa agroindústria, o lugar certo é o Recanto Colonial, na Manuel Ribas, em Guaraniaçu, tudo fresquinho, sempre produtos repostos todos os dias, é uma delícia comprar lá e a confiança de você saber de quem está vindo, o que é muito importante. Também com a gente, Construtora e Gesso Fim, na hora de construir e reformar, procure a equipe do Valentim Fim, não tenha dor de cabeça com construção, Construtora e Gesso Fim. E Centro de Atividade Física do professor William Vogel, porque ninguém consegue resultado sozinho, conte com um dos personagens mais conceituados de toda a região, nossa academia, nosso Centro de Atividade Física, fica bem no centro de Guaraniaçu, em frente ao Bradesco. Vamos lá, 12h51, vamos agora pular de Diamante do Sul para Ibema e vamos falar com nossos amigos ouvintes de Ibema, nossa querida Ibema. Nós estamos entrevistando os candidatos a prefeito das cidades da nossa região. A transmissão também é feita ao vivo, você pode acompanhar ou depois, né, porque fica gravado nas nossas redes sociais do Portal Cantu e da Rádio Cantu, especialmente no Facebook, e logo após também à tarde vai para o YouTube. Estamos recebendo aqui hoje o candidato Rodrigo Mioto e sua vice, a professora Josimari, que vão bater um papo com a gente. Teremos meia hora de papo aqui para os ouvintes da região e também de Ibema. Você pode mandar pergunta pelo WhatsApp, e só pelo WhatsApp,
Me ajuda aqui, Rondir. O WhatsApp da Cantu é o 9860-2134. 9860-2134. É isso aí. Com a gente, o Rondir Magalhães fazendo pergunta, e também o Júnior Cambi aqui na Central Técnica, cuidando das nosso áudio, nossa câmera também pro Facebook. Mioto, obrigado por ter aceito o nosso convite. É importante o candidato colocar suas ideias, suas propostas à população do seu município que pleiteia conquistar o seu voto. Boa tarde, Rodrigo Mioto. Prazer tê-lo aqui. Já vamos começar perguntando para você por que nesse momento de sua vida, empresário que é ibemense, resolveu colocar seu nome à disposição da população de Ibema como candidato a prefeito? Boa tarde, Caetano. Boa tarde, Juninho, Erondi, toda a equipe da Rádio Cantu, a todos os ouvintes e, em especial, a nossa população de Ibema que estão nos ouvindo nesse momento. Então, Caetano, o que me levou a colocar meu nome à disposição nesse momento? Pelo fato de eu já residir em Ibema há 28 anos, conhecer nosso município, conhecer as demandas que a população anseia, tanto na cidade quanto o homem do campo, e por dizer a todos que estou preparado, adquiri conhecimentos, me preparei, vejo alguns erros cometidos pelos gestores, não querendo criticar, eu sei que muitos acertaram, erros é normal, ninguém é perfeito, só que talvez esses erros que foi cometido até hoje foi o que travou o crescimento do nosso município, e a gente está aqui à disposição para resolver. Rodrigo, já que você falou em gestões, você é o atual vice-prefeito de Ibema. Algum comentário sobre esse ponto, o teu papel como vice? O que você tem a colocar a população de Ibema que às vezes pergunta para você sobre esse fato? Pois não, Arandir? Complementar aqui, né? Tô dizendo que inclusive tem uma pergunta aqui, de um munícipe ibemense, eu vou reformular a pergunta, até porque a ideia nossa não é ridicularizar, expor o nosso candidato, mas é sim oportunizar sempre, né, a todos que vieram e aos que virão também aqui, que tenham a oportunidade de falar da forma mais... com a maior lisura possível, né? De tranquilidade também, porque esse é um momento, conforme nós já dissemos aqui, eu vou repetir, não é de constranger ninguém, mas sim oportunizar aos ouvintes, principalmente, muito mais que dar oportunidade para o candidato, nós estamos dando oportunidade para o eleitor que deve ser respeitado lá em casa. Então, eu apenas ratifico a pergunta que o Neto fez, candidato, e também complemento, dizendo o seguinte, como que o senhor vê, uma vez que foi eleito, não foi nomeado, o cargo de vice não é uma nomeação, é eleito de forma democrática e tem o seu salário também, né? Tem o seu salário também, e hoje nós temos o senhor, tem a sua vice, que também vai ter que, a partir do ano que vem, ter a plena consciência do seu papel, como disse o Neto, para trabalhar, né? Fazer alguma coisa para o município. Como que o senhor analisa o seu papel hoje e o papel da sua vice a partir do ano que vem? Então, Erondi, eu entrei na política há 4 anos atrás, me candidatando a vice-prefeito, e firmei compromisso com a nossa população. A população votou em mim também, eu creio de ter conseguido muitos votos aí, junto com o prefeito Adelar, e eu me senti na obrigação de prestar o meu trabalho para a nossa comunidade. Eu não tive oportunidade, eu não precisaria estar, talvez, sentando numa cadeira para prestar meu trabalho, e sim compartilhar de ideias, de inovações em alguns setores, como eu sempre tentei no início e não tive respaldo. Para mim vai servir essa trajetória de vice-prefeito que eu tive, serve como uma escola do que eu não vou querer fazer com minha vice. Minha vice já está decidida a se licenciar, como ela é professora a nível estadual, e estar atuando junto comigo. E ela terá o seu espaço para mostrar seu trabalho. Ela é uma profissional na área da educação e poderá pôr o seu trabalho para o nosso município. O senhor então, termina o mandato com essa sensação de realmente ter feito aquilo que deveria ter feito, e se não fez, não foi por má vontade? Não, eu sempre tive a vontade de ajudar, de resolver as coisas da nossa população. Eu assumi Secretaria de Viação e Obras por um curto período de final de ano, quando o prefeito me chamou, onde não tínhamos licitações em abertas de mão de obra, para reformas. Eu tive a possibilidade
de mostrar meu trabalho usando as ferramentas que eu tinha, que seriam nosso maquinário, nossa equipe de trabalho, os profissionais lá do meu setor. E a gente fez, nesses 90 dias, os 120 dias, acho que foi 3 a 4 meses, além de pegarmos 40 dias de férias coletivas, que ficamos com o pessoal parado, conseguimos ainda atender todas as estradas do interior e passar a dar uma arrumada nas estradas, nas ruas de chão do perímetro urbano por 2 vezes, né? E sem falar de outros serviços para o pequeno agricultor, como buracos de silagem e outras benfeitorias que a gente conseguiu atender. Bom, professora vice-candidata, né, a chapa com o Rodrigo, professora Jucimara, como é que a senhora entende, qual é a atribuição que a senhora pode dar nessa gestão se forem eleitos prefeito e vice? Boa tarde primeiro, né? Boa tarde, Neto. Boa tarde, Erondi, Juninho. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cantu. Boa tarde aos ouvintes ibemenses, né? Nosso boa tarde mesmo. Que bom que estão conosco. Então, eu assim, particularmente nunca tive tanta pretensão política assim. Me envolvia em política, mas no sentido de escolher o melhor lado para a cidade. Até porque a vida da gente é uma política, exatamente, né? Somos seres políticos e não dá para fugir disso, né? Então, eu sempre tive essa opção de escolher um lado, aquele que eu acreditava ser o mais viável para a população, e eu sempre confiava nesse lado e auxiliava naquilo que eu podia. Como profissional da educação, a gente observa muitos entraves em algumas coisas, né? Então, a minha opção hoje de ter adentrado nessa luta, nessa batalha, é justamente por isso. Eu não sou nascida em Ibema, eu sou nascida em Guaraniaçu. Minha cidade natal é Guaraniaçu. E eu fui morar em Ibema com 15 anos, eu nem tinha 15 anos completos. Então, eu digo que lá eu cresci, desenvolvi, amadureci, firmei família, constituí toda a minha carreira profissional ali dentro daquele município. Fui professora municipal, hoje sou estadual, e eu acredito piamente naquele povo. Eu adoro aquele povo de Ibema. Aquela cidade, embora pequena, com poucas pessoas, poucos habitantes, mas é uma cidade tranquila, um lugar maravilhoso para se viver, um povo generoso, sabe? Um povo assim que a minha convivência lá, a minha adaptação lá naquele lugar, porque eu vivi em várias cidades antes dos 15 anos. E foi o lugar que eu mais me adaptei, foi o lugar que eu firmei residência e é lá que eu gosto de viver. E eu tô lá justamente por acreditar nesse povo que tá lá, que merece, sim, mais qualidade de vida, um melhor atendimento na educação, na saúde, um povo que precisa ser olhado, um povo que é carente, mas que é muito generoso. Então, é em vista disso que eu tô entrando nessa batalha pela primeira vez na política, primeira mulher a se candidatar a vice-prefeita na cidade e realmente, em prol do coletivo, que essa sempre foi a minha bandeira. O que é justo, o que é certo, e é por essas bandeiras que eu luto. Legal. Ô, Rodrigo, já tem pergunta chegando aqui, uma delas é sobre o Parque Industrial. A gente sabe que Ibema sempre tem na sua história uma veia, né, de industrialização, desde quando foi fundada, e foi fundada em torno disso. O que você pensa? Quais são os seus projetos sobre esse setor tão importante e esse ponto importante que é o Parque Industrial? Olha, Neto, essa questão do parque industrial, hoje na visão que eu tenho como gestor e devido aos conhecimentos que eu obtive, não seria viável eu estar batendo nessa mesma promessa que talvez já elegeu vários prefeitos. Ibema hoje anseia por alguns espaços, como alguns barracões, hoje são chamados de incubadoras industriais. Você constrói uma estrutura e, dependendo da demanda das indústrias aí locais ou indústrias de fora que queiram vir se instalar, você vai disponibilizando os espaços a eles. Ibema tem um grande início já no ramo da costura, já há 11 anos, que não teve muito suporte. Eu pretendo bater firme e transformar Ibema nos próximos 4 anos, não digo triplicar, mas dobrar o quadro de funcionários nesse ramo, sem falar em outras indústrias, pequenas indústrias que a gente vai conseguir trazer para o município. E espaço para montar esses barracões, o município tem, a prefeitura tem posse de vários terrenos. A indústria da costura, por se tratar de uma indústria limpa, que não gera ruído, não gera poluição, pó, ela pode ser instalada dentro do perímetro urbano. Então, não seria necessidade de eu endividar o município comprando uma área de terra para fazer um parque industrial se nós não temos essas indústrias para colocar, para ocupar esse espaço. E também
devido à arrecadação, eu ia comprometer demais e correr o risco de faltar em atender outros setores. Outra pergunta aqui também, o pessoal perguntando sobre a educação. Não sei se a professora quer falar, o meu também, projeto para educação. Olha, Neto, faz mais de 30 anos que estou na educação. E eu vejo assim que a parte primordial da educação e que está contemplado no nosso plano é a questão da valorização do profissional que está diretamente acompanhando as crianças, né, os adolescentes. Então, esse profissional ele precisa, sim, ser valorizado, ser atendido, ser oportunizado para ele que ele tenha a formação adequada, para que ele possa cada vez mais atender essas crianças de uma forma, assim, com qualidade, né? Porque eu venho de uma época em que nós éramos referência em educação. Nos primeiros anos de município, depois da emancipação, nós éramos referência em educação. E eu vi nesse decorrer do tempo aí que a falta de investimentos na educação acabou deixando, assim, uma defasagem grande. Mas eu acredito, sim, que valorizando esse profissional, dando a ele a formação, enquanto ele está em serviço, ele tem que continuar se formando, ele tem que continuar estudando. Outro ponto que eu vejo no nosso município é assim, eu tenho um profissional e eu não tenho a aptidão para todos os níveis de ensino, todas as idades. Então, eu tenho que valorizar esse profissional dessa forma. Eu não posso chegar lá e impor para ele, você vai atender essa etapa de ensino, quando, de repente, ele seria muito mais aproveitado, teria um rendimento maior, tanto dele como profissional, como da criança, se ele atendesse o nível em que ele se encontra mais confortável com isso. Então, eu acredito nisso. Valorizar, formar e dar a ele a oportunidade de realmente se especializar num nível de ensino que aí a coisa flui, a educação funciona. Porque eu ainda acredito, sim, na educação. A educação é um veio que eu posso conseguir transformação na nossa comunidade, sim. Randir? Na verdade, vamos explorar um pouco mais a candidata a vice, né, para falar exatamente sobre isso, né, Rodrigo? Porque a gente parece que virou um jargão, né, mundial, não é nem regional. A gente precisa investir na educação, a gente precisa investir. Bom, desde quando a gente é criança, a gente ouve isso. E a candidata falou exatamente o contrário, que parece que está acontecendo. E a gente diz, né, brincando, não é um privilégio nosso. E isso parece que está no Brasil inteiro, essa deficiência. A pergunta professora e candidata, é muito difícil de você resolver esse problema? É muito investimento, é muito gasto, é muito custo que se tem nos municípios para que a gente resolva esse problema? Ou, como a senhora disse, é só uma questão de flexibilização de quem vai ser o gestor e também é uma questão organizacional? Ou vai muito dinheiro mesmo? Nesse momento, nós não vamos pensar em comprometer recursos. A primeira ideia nossa é fazer um estudo, um levantamento do quadro de funcionários, quantos profissionais nós temos nessa área, quantos profissionais estão redirecionados para outros setores, que nós sabemos que existe isso. Então, quer dizer, são profissionais que poderiam estar atuando na educação, mas que estão redirecionados. Então, quer dizer, profissional tem. Então, não haveria, assim, uma incidência grande de recursos. Então, nós precisamos, sim, readequar o sistema com o número, com o quadro que nós temos. Esse investimento em educação de início, ele nem envolve, assim, grandes gastos. É a questão de estar apoiando o professor, de estar ouvindo ele na sua necessidade, de estar próximo desse professor. Porque eu vejo assim, eu como profissional da educação, nós sentimos essa necessidade de colocar, pelo menos expor o problema e ouvir trocar ideias com outras pessoas. Então, entre os profissionais, eu vejo que a troca de ideias, troca de informação entre um e outro, já é um investimento. O que eu conheço, o que eu sei, eu posso auxiliar. Como eu fui professora da rede municipal já faz bastante tempo, agora eu sou só estadual, mas eu conheço algumas demandas do município. Eu estive presente em várias delas. E eu sei, sim, que o quadro de professores do nosso município, ele é muito bom. A gente traça um paralelo, né, candidata, à rede privada, né, de ensino. E aí a gente tem algumas pessoas ainda têm a visão, não, porque é o colégio particular, a escola particular. Bom, a formação do professor, ela é a mesma, né? A mesma. Em tese, teoria, ela é a mesma. Agora, o que manda é essa sequência de formação que o gestor tem que ter essa mentalidade aberta para que a coisa aconteça. Eu também acredito
nessa equiparação. Não pode haver uma divergência de trabalho para uma escola privada ou pública. As minhas filhas estudam em escola pública, eu acredito no ensino público, eu sou professora pública, eu não posso desmerecer toda essa categoria. Então, eu acredito sim nessa categoria, as minhas filhas fazem parte disso. E eu digo para você assim, uma das bandeiras que nós estamos levantando hoje, como eu sou professora estadual, eu vejo que as crianças que chegam do ensino privado, eles tiveram uma oportunidade, que eu vou assim, bem sucinta, é o inglês. A escola privada está oferecendo inglês para as crianças desde a educação infantil. A rede pública municipal não oferta isso. Então, quando ele chega no 6º ano na escola estadual, há uma disparidade, porque nem sempre o aluno que começou na escola privada vai dar sequência a isso. Ele acaba indo para a rede pública. Então, eu tenho que ter um acompanhamento diferenciado na rede pública de 6º ao 9º. Então, essa é uma das nossas ideias, é uma das bandeiras que nós vamos trabalhar. Evitar essa divergência de formação desse educando. Ele tem que ter as mesmas oportunidades, seja no privado ou no público. Então, o inglês é uma bandeira nossa. Nós queremos implantar o inglês, sim, na rede pública municipal também, para tentar minimizar um dos fatores, né? Para não estender demais. Essa é uma das bandeiras que nós queremos. Tem pergunta aqui sobre o funcionalismo público. Como é que você vai lidar? Como é que vai ser o contato? Como é que vai ser a tua administração com relação ao funcionário público? Essa é uma excelente pergunta. Que gera uma grande preocupação, né, com os funcionários, né? Então, é o seguinte, eu pretendo valorizar nossos funcionários. A valorização do funcionário público não quer dizer que eu vou aumentar salário, esse tipo de coisa. Valorização é a preparação, é dar espaço para poderem trabalhar, né? E assim eles irão se sentir valorizados e a comunidade irá valorizá-los pelo trabalho que estão desempenhando. Por exemplo, eu vou contratar a minha equipe de secretários. Eu vou escolher as pessoas qualificadas para exercerem as pastas. Eles vão ter o espaço para trabalhar. O que eu vou fazer como gestor? Eu vou fiscalizar o trabalho deles, vou ver os resultados que estão passando. Se não estiver bom, a gente vai sentar, vai conversar, ver o que pode mudar. E assim será feito com todo funcionário. E bem, é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo tem capacidade de dialogar. Então, acho que dessa maneira a gente consegue um melhor desempenho no trabalho, né? Valorizando dessa maneira, fazendo eles trabalhar com entusiasmo. Bom, tem mais pergunta aqui, ó. Qual é a proposta do candidato para a agricultura? Também é um assunto bem importante. Agricultura, a gente deve separar em 2 etapas. Tem o agricultor, o mais forte, que ele depende do poder público, da prefeitura, que a gente mantenha as estradas em boas condições de rodagem, para tirar a safra, para tirar os seus produtos, os animais, a pecuária e tal. O pequeno agricultor, além das estradas boas, ele necessita de uma atenção mais especial. E existem muitos meios legais que a gente consegue disponibilizar essa atenção, esses recursos, né? Então, a gente pretende ativar a Emater, com um bom técnico, né? A nossa Secretaria da Agricultura, nós vamos ter um certo cuidado na escolha do secretário. Se conseguirmos colocar um agrônomo de secretário ou um técnico com vários outros cursos, outros treinamentos, que possa elaborar um projeto. Existe o pequeno agricultor lá, ele quer cultivar certo tipo de cultura lá, mas ele precisa que faça um projeto, uma análise de solo e tal. Então, nós vamos ter a pessoa especializada para dar esse atendimento o mais breve possível, né? E assim por diante. Vamos induzir o povo a se unir em associações, por exemplo, a Associação dos Apicultores. Através da associação, eles vão conseguir recurso do governo para montar a sede deles, onde eles conseguem industrializar esse produto, o mel, no caso, que ele se enquadra como alimento, para passar por uma inspeção para poder ser vendido no comércio. E assim por diante. Vamos supor, piscicultura. Hoje nós não temos nenhum programa de piscicultura no nosso município. Não é investimento pesado para a prefeitura. Nós pretendemos adquirir até... ontem à noite recebi já a confirmação do deputado Scavinato, que logo no início de 2021 nós vamos ter uma escavadeira hidráulica
conseguido aí através do governo federal, e para atender a esses agricultores que se associarem no grupo dos piscicultores. O município vai entrar com horas máquinas, talvez num custo mais baixo, para eles terem mais acesso. Vamos trazer técnicos para ensiná-los como fazer, e também a cooperativa, né, o frigorífico irá comprar quando eles tiverem o produto para vender. Então, assim, vamos fazer o início, o meio e o fim, para eles não ficarem abandonados lá no final, na hora de vender. A gente vai ter esse certo cuidado para a coisa começar a andar. Bom, ainda eu posso intervir nessa parte? Ainda nessa parte do agronegócio ali, nós pretendemos instalar o galpão do agricultor. Dar espaço para esse agricultor que não produz tanto, mas que produz e tem um excedente que ele possa vender, que ele possa vir para a cidade tendo um espaço onde ele comercialize isso, criar uma associação entre eles, para que eles comercializem esse produto. Nós teremos como munícipes a qualidade no alimento, um alimento com menos uso de agrotóxicos, com um preço mais acessível, sem precisar intervir em grandes centros em busca disso. Então, essa é uma outra forma de valorizar esse pequeno produtor. Ele está lá produzindo, mas produzindo para fazer o que com esse produto? Então, vamos dar a ele a oportunidade de estar escoando essa pouca produção dele, mas que terá sim compradores no município. Então, a ideia é instalar esse galpão para que ele possa estar comercializando também. Bom, um outro assunto também que vem chegando aqui, candidato a prefeito e vice, com relação ao esporte. Bom, o esporte sempre foi uma área... Tem várias perguntas aqui perguntando sobre isso. Sempre foi uma área que até então é relegada pelos gestores, pelo aquele motivo que nós falávamos antes, a questão do investimento do custo, né? A impressão que se dá é que investir no esporte é uma questão apenas de custo, de gastos, na visão de muitos gestores. A pergunta é, como é que está hoje o plano de governo dos senhores, né, para o esporte a partir do ano que vem? Vamos abrir um parêntese aqui, que nós já tivemos IBEMA, inclusive com transmissão nossa, né, Neto? Por todo o estado do Paraná, transmitindo a chave bronze, né? A chave bronze no futsal e outros esportes também. O que vocês têm aí para a partir do ano que vem? Complementando, no dia, o pessoal pedindo bastante, tem 4, 5 perguntas de esporte, cultura. Eu acho que é um pouco, a gente sabe que cidade pequena no interior, né? A gente não tem muito lazer. O lazer é o lazer proporcionado por nós mesmo, pelo poder público, com o esporte, com alguns eventos. O que dispõe sobre o projeto de governo de vocês sobre isso? Olha, sobre o esporte aí, exatamente. Antigamente a gente tinha o esporte no nosso município em Ibema, era bem falado aí na região. Eu lembro aí, nós tínhamos um futsal aí muito bom, tínhamos vôlei feminino, handebol. Eu mesmo, na época de jovem, logo que vim morar em Ibema, participava do time de basquete, né? E hoje nós não temos nem onde treinar basquete em Ibema, né? Nós temos uma estrutura lá. Eu acho que valorizar o esporte não é você montar a estrutura, e sim tem um acompanhamento técnico de qualidade, né? Então, a gente vai ter certo cuidado para ter na verdade, uma alfabetização esportiva, desde a criança, o adolescente, o jovem, né? E o adulto também, né? Então, começar desde pequeno a prática do esporte, onde eles aprendem a competir sem desentendimentos, né? Porque você vê, se eles não forem alfabetizados ali, acontece quando adulto, a briga, esse tipo de coisa. Então, essa conscientização de disputar sem aquela rivalidade pesada. Hoje nós temos uma diferença da educação física. Antigamente a educação física ela era trabalhada geralmente com o esporte, né? Desenvolvia o esporte dentro das escolas. Nós tivemos uma mudança drástica do currículo da educação física. A educação física hoje trabalha com uma série de modalidades, né? E algumas delas nem têm o equipamento adequado para ser desenvolvido, então é trabalhado mais na teoria. Então eu vejo assim, que no ensino do 1º ao 5º ano ali, o aluno está trabalhando a brincadeira, o entendimento, aquele trabalho de competir sem esse exagero de estar realmente divergindo de ideias, mas é uma competição saudável, que é aí que começa a alfabetização dessa criança para o esporte. Mas paralelo a esse trabalho da educação física, deve sim haver fora como um projeto extracurricular
extracurricular ou de contraturno, que nós estamos pensando nisso, porque nós temos a pretensão até de analisar todos os fatores que possam facilitar ou dificultar um ensino de tempo integral, que sempre foi uma bandeira levantada por muitas pessoas que tentaram, né, se eleger em algum cargo, e IBEMA não foi diferente. Então, assim, nós temos que analisar toda a estrutura, mas de cara, eu acredito assim que nós podemos colocar pequenos projetos de tempo contrário ao que a criança estuda, que ele vai estar trabalhando a educação, o letramento e, em contrapartida, também vai estar trabalhando outras partes, que é o equilíbrio, que é a coordenação, que é a interação com outras pessoas, que é saber lidar em sociedade, que nós precisamos estar trabalhando isso desde sempre. Então, o esporte virá para isso. E não dá para pensar hoje em criar uma estrutura que vai pegar o jovem que já está com 15, 16, ele vai ter oportunidade sim, mas nós temos que pensar desde a base. Quer dizer, o gosto do esporte começa bem cedo, né? Exato, tem que começar cedo. Nós temos um grupo grande lá que adora estar participando, então vamos incentivar eles para voltar a fazer isso, mas vamos dar essa assessoria para esse grupo que precisa iniciar essa alfabetização esportiva, para que realmente a coisa flua, ele pegue gosto pela coisa. Ô Mioto, e com relação à segurança, como é que você vê a segurança pública em IBEMA hoje? Quais são os projetos para esse setor, que é muito importante? Olha, a segurança aí, como várias cidades, principalmente as cidades pequenas, vocês sabem que a gente tem falta de policiamento. Não cabe ao município esse fator de trazer mais policiamento, e sim ao Estado. Porém, só que o município também pode entrar de contrapartida com alguns fatores, alguns recursos que possa ajudar na questão da segurança pública. Nós mesmos estamos no nosso plano de governo com a ideia de montar as associações de bairro, fazer reuniões periódicas com as diretorias, para eles estar passando os problemas que está acontecendo em cada bairro, para a gente separar e ir resolvendo em partes. Nessas associações, lógico, não vai se tratar problemas quase só de segurança, mas o principal seria isso, porque se a pessoa lá no bairro tem problema de iluminação pública, é fator de segurança também. Você ter uma rua bem iluminada melhora diminui a questão de casos de assalto em residência, porque se é escuro, ninguém vê. Outro fator que estamos pretendendo instalar, monitoramento por câmeras. Vamos instalar câmeras nos principais pontos da cidade, entradas e saídas. Aconteceu um fato aí, tem como pegar, puxar pelo aplicativo, ver que hora entrou esse carro, quando saiu, e não só carros, como também pedestres. Nós vamos fazer uma central de monitoramento. Se a lei permitir, vamos colocar essa central dentro do destacamento da Polícia Militar. Quando o soldado está lá, ele vai ter como acompanhar. Ele tem visão sobre tudo. Né? Exatamente. Arondir? Eu acredito que, Neto, como a gente faz, né? Esses minutos finais, se não tiver alguma pergunta do ouvinte, né? Citar um assunto extremamente importante, que a gente vive, e até conversava fora do ar com o Rodrigo aqui, desse momento que um dos candidatos, né, o Aramitã Fortunato, passa de extrema dificuldade, né? E nós torcemos para o pronto restabelecimento do candidato, como pessoa, como história que é IBEMA. Eu não sei se o Rodrigo quer falar alguma coisa, Rodrigo, sobre esse assunto aí, porque a gente está todo mundo orando, né, pela pessoa, né? Do Aramitã, que ele se recupere, né? Nós não queremos que isso aconteça com ninguém. E o Rodrigo falou da sua preocupação também, né? Da importância desse momento e orar a família. Não sei se o Rodrigo quer desejar alguma coisa, falar alguma coisa sobre esse assunto, que é importante também ouvir a opinião do candidato Rodrigo Mioto, né? Olha, Neto, o Aramitã, eu conheço ele há 28 anos, desde que vim para IBEMA. É uma pessoa excelente, meu amigo, considero ele. Ele é padrinho do meu casamento, sim. Por respeito, pela consideração que tenho pela pessoa dele. Eu acho que a família está passando por um momento difícil. Eu mesmo já pedi oração no nosso grupo político. A gente está em oração. Eu acho que a política é um fator passageiro da nossa vida, mas a amizade sempre prevalece. E a política quer agregar, né? Não dividir, né? Política agrega. Então, assim, nesse momento aí difícil, a gente quero dizer para a família, fiquem unidos, rezem, que pode ter certeza que ele sai dessa. O Aramitã é um guerreiro, é forte, e a gente torce muito para que logo ele esteja aí junto com nós.
Bom, nós estamos com o tempo quase encerrando aqui, temos alguns 3 minutinhos, mas meia hora a gente conversa e passa tão rápido, né? A gente sabe, eu acompanho o projeto de governo do Rodrigo antes de entrar aqui, para entender um pouco mais, e tem muitas coisas a se colocar, a salientar. Então vamos deixar esses últimos minutinhos, Rodrigo, professora Jucimara, para vocês falarem uma coisa que faltou aqui falar ou fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Ok. Ali no esporte faltou a gente acrescentar a questão do transporte quando essa equipe possa sair, porque como você disse que acompanhou tudo isso, sim, na época tinha essa liberdade de conseguir um transporte para estar se dirigindo ao local onde seria a competição, né? Então isso vai ser oportunizado. Mas eu gostaria de dizer a todos assim que, na minha concepção de política, né, que vai além de política, é uma concepção de sociedade. Nós somos um grupo. Não pode haver um cabo de guerra acontecendo numa cidade pequena como a nossa. Isso só atrapalha, eu acho. Exatamente, atrapalha em muito todo o trabalho de todos os setores. Então eu vejo assim, na sociedade nós somos, como se fosse uma teia. Se eu arrebentar uma dessas pontas, o restante pode perecer. Então o gestor, ele tem que trabalhar de forma democrática para todos. Quem votou, quem não votou, se ele chegou lá, o trabalho tem que ser feito para todos. A política termina com a cidade se eu deixar que ela termine. Então, na minha concepção, política é só para fazer o bem. É isso que eu acredito e por isso que eu resolvi entrar. Gestão compartilhada, dialogada, em que eu possa trocar ideias o tempo todo. Inclusive, quando foi para eu assumir mesmo essa bandeira junto com o Rodrigo, eu estou indo porque eu acredito no projeto dele. Eu acredito em todo esse período que ele estudou, que ele se capacitou para estar frente à prefeitura. E, por conta disso, eu estou com ele, porque eu acredito no projeto dele. E eu disse isso para ele, Rodrigo, se você me quer contigo, vai ter que me ouvir, vai ter que me escutar. E eu sou uma pessoa que falo bastante. Eu, às vezes, escuto muito, eu observo muito, mas eu também gosto de falar muito, gosto de intervir, e eu disse isso para ele. Então, se você me der abertura para poder opinar, sugerir, estar junto com você de verdade, estou contigo e não abro. E vamos junto até o fim. Essa é a minha concepção. Então, é por isso que trabalho vai ser em campanha, pós-campanha, e se estivermos lá como prefeito e vice, estaremos juntos dia após dia fazendo o melhor para a cidade de Ibema. É o que todos esperam, né, dos candidatos. Rodrigo, fique à vontade aí. É exatamente o que a professora Jucimara estava falando. Nós estamos juntos aqui, buscando o apoio da população e juntos vamos governar. Duas pessoas, duas cabeças, pensa melhor que uma. E eu sou uma pessoa bem aberta a dialogar. Então, eu quero dizer para a população de Ibema, tenham esperança. Nosso município vai melhorar, nós estamos se propondo a fazer essa mudança. Estamos preparados, estamos com vontade de fazer a diferença e conto com o apoio de vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, professora Jucimara. Nós conversamos aqui com os candidatos a prefeito e vice de Ibema, né, nessa sequência de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos da região. Você pode acompanhar no Facebook, se você não acompanhou, estava com compromisso, fica no Facebook do Portal Cantu, no Facebook da Cantu FM, você pode acompanhar lá com toda a calma, se você é fã do Rodrigo e da professora Jucimara, pode ver 50 mil vezes, não tem problema nenhum, pode gastar de ver lá. Pessoal, nós já voltamos em 1 minuto, estamos de volta com o finalzinho da doutora Priscila daqui a pouquinho falando com a gente sobre a